Passamos para a nossa próxima palestra, onde falaremos os benefícios da IA nas auditorias de contas médicas. Convidamos ao palco Roger Chardong, diretor de produtos na AVMB Soluções em TI, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Graduado em Sistema de Informação pela PUC-RS e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Especialista em Transformação Digital, Inovação e Gestão de Produtos, atuando no desenvolvimento de soluções tecnológicas com foco em eficiência operacional, inteligência de negócios e aplicação de inteligência artificial nos setores públicos e privados. Isso, ali, até o passador. Seja bem-vindo, a palavra está à disposição. Obrigado. Bom, vai ser difícil depois dessa palestra, né? Missão difícil, mas tentar manter o mesmo nível do professor Pedro Elbert e da Clarice também, tá? Falar de um assunto muito mais sintético do que humano, né? Mas obrigado primeiramente pelo Previpel, presidente, todos os colaboradores, né, servidores do Previpel e ao município de Pelotas, mais uma vez, pelo espaço e podermos estar aqui, contribuindo de alguma forma, né, tentar trazer um pouco de tecnologia para a vida e tentar desmistificar um pouco o que hoje todo mundo fala de IA, né, inteligência artificial no mercado. Assim. Então, quero fazer um desafio com vocês. Eu vou dar 3 minutos para a IA resumir a minha palestra. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho de previsibilidade. Eu vou sentar ali e vou terceirizar o serviço. Tá? Ela faz a palestra. 3 minutos para ela, certo? Depois eu faço a palestra também. Então, né, dentro dos 40. E no final vocês dizem quem foi o melhor, o humano ou a IA. Sejam sinceros, tá? Se a IA vencer, pode dar o mérito para ela, mérito dela. Tá? Por favor, sejam sinceros. Então, eu vou sentar para ficar um pouco confortável aqui, né? Para segurar o telefone, e eu vou deixar ela assumir o processo. Vai ser um áudio, tá? Porque eu também vou puxar para o lado humano. E ainda não estamos na era dos Jacksons, que tenham robôs aqui para fazer. Então, ela vai contar a história para vocês, a palestra. Vai ser um áudio, tá? Não vai ser um vídeo, não vai subir um robozinho aqui ainda. Tá? Mas eu vou sentar, então, deixar ela dar 3 minutinhos do contexto para vocês. Baixo. Preparei um roteiro estruturado para uma fala de aproximadamente 3 a 5 minutos. Roteiro de apresentação. IA na auditoria de contas médicas. Introdução. O gargalo operacional. Bom dia a todos. Sabemos que o grande desafio da nossa área hoje não é a falta de dados, mas a nossa capacidade de processá-los com precisão. Atualmente, a auditoria depende de processos manuais lentos e fragmentados, onde registros físicos e textos livres dificultam o cruzamento de informações e a escala da operação. Hoje, quero mostrar como a inteligência artificial da Astem resolve esses gargalos através de 5 frentes tecnológicas. 1. Estruturação de dados com OCR e NLP. O primeiro passo é transformar o papel em inteligência. Utilizamos o OCR com Deep Learning para ler desde guias físicas até caligrafias médicas complexas. Com o processamento de linguagem natural, NLP, extraímos automaticamente CIDS, procedimentos e medicamentos. Além disso, aplicamos o Entity Resolution para garantir que, mesmo com erros de grafia ou CPFS ausentes, os dados de um paciente sejam consolidados corretamente entre diferentes sistemas. 2. Detecção de anomalias e padrões de cobrança. Para os especialistas em regulação, a IA oferece uma visão sistêmica que a auditoria tradicional baseada em regras fixas não alcança. Implementamos modelos como o Isolation Forest para identificar padrões sutis de upcoding e fracionamento de procedimentos. Por exemplo, o sistema detecta se um prestador cobra um nível mais alto de complexidade em 94% dos casos, enquanto seus pares mantêm uma média de 31%. Isso gera um score de risco que prioriza onde o auditor humano deve realmente atuar. 3. Consistência clínica e visão computacional. A IA também garante a coerência técnica.
Através de modelos como o BioBERT, o sistema lê o laudo e verifica se o diagnóstico descrito justifica o procedimento cobrado. Se um laudo de radiologia descreve achados no ombro, mas a conta indica um joelho, o sistema bloqueia a inconsistência imediatamente. No campo da imagem, usamos visão computacional para validar se a modalidade DRX, TC ou RM e os metadados de COM condizem com a internação, evitando cobranças duplicadas ou indevidas. 4. Sumarização para auditoria de alta complexidade. Por fim, para casos de longa permanência que geram centenas de páginas, a IA atua como um assistente de síntese. Em vez de o auditor ler 240 páginas de evolução clínica, ele recebe um resumo estruturado de 2 páginas com a linha do tempo dos eventos críticos, intercorrências e medicamentos de alto custo. Isso reduz o tempo de análise de horas para minutos, permitindo uma decisão técnica muito mais ágil e segura. Conclusão e call to action. Em suma, não estamos substituindo o olhar do auditor, mas potencializando sua capacidade de identificar o que realmente importa no mar de dados da assistência. Gostaria que eu detalhasse algum dos modelos técnicos citados, como o BioBERT ou os algoritmos de detecção de anomalias para sua apresentação. Então, aí ele pergunta se eu queria detalhar mais alguma coisa, né? Vocês viram CIDS, CID, né? CID, todo mundo sabe que é o CID de uma receita, de um atestado médico, né? Mas a IA não, ela leu o CIDS, né? Alguém ouviu ali RX, RM, TC, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, né? A IA vem nessa pegada. Tá? Depois vocês digam qual foi o veredito. Tá? Mas essa foi a apresentação da inteligência artificial do mesmo conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses slides aqui, dei para ela, só tirei minha parte pessoal da minha apresentação. Então, né, vou deixar aqui para a gente falar um pouco, mas assim, trabalho com tecnologia desde os 13 anos de idade. Então, era a única coisa que tinha na cidade que eu cresci, que era butiá, e ou é tecnologia ou contabilidade. Aí eu optei pela tecnologia. Não sei se foi a escolha certa até hoje, mas né, era o caminho que eu tive. Dali foi uma paixão, então assim, não foi uma história bonita de tecnologia. Me inspirei, o fundador Mark Zuckerberg, não. Era a opção que eu tinha, mas eu me descobri na área e me desenvolvi na área de tecnologia com muito esforço. Né? Então, hoje eu sou apaixonado pela inovação, pela tecnologia, principalmente o benefício que ela traz às pessoas. Então, qual o motivo que eu trouxe pessoal, tá? Agora falando um pouco da palestra de vocês, de hoje. Tá? Quando a Tânia me deu a missão do porquê, eu disse, tá, mas só um pouquinho, eu vivo um pouco disso na prática dos dois lados. Pelo lado consumidor, que o meu filho é autista, então eu tenho que todos os meses aquela briga com o plano de saúde, de reembolso, né, de atestar, auditoria das guias, fez, não fez e tal. Mas eu também me coloco do lado, por ser né, empresa privada também e atender muitas Unimeds, também me coloco do outro lado do balcão, de auditar, de fazer sistema para auditar, de fazer sistema para conferência, né, de entender que as empresas, as instituições, o Previpel, os RPPS, todos precisam de eficiência financeira. Sem eficiência financeira, nada para de pé. Não tem pezinho de dinheiro no fundo que você colhe e vai custear as coisas. Então, assim, a assistência de saúde do Previpel ela tem que ser custeada, né? Não tem que vir o dinheiro de algum local. Então, a suficiência financeira ela é muito importante, que foi falado pela manhã também. Então, por esses dois lados, eu me inspirei. Ok, o que eu posso trazer de caso prático para vocês, tá? Então, essa foi a inspiração do caso prático. Então, vou fazer um balizamento bem rápido. Assim. Depois, eu gostaria também de ouvir perguntas. Tá? Quem aqui conhece inteligência artificial? O que vocês usam? O que vocês sabem? Alguém quer se pronunciar? Para que vocês usam? Quem sabe o que é o ChatGPT? Um pouco tímido só para aquecer. Quem sabe o que é o ChatGPT? Legal. Quem usa? Legal. Quem usa para ele fazer a apresentação ou escrever e-mail? Tá? E vocês usam para quê? Alguém quer das outras pessoas que usam? Hã? Legal.
Per- Legal. No Instagram, né, tem há muito tempo já lá vários algoritmos inteligentes para melhorar essa. E o GPT ele começou muito forte com a questão de imagem também, né? Alguém mais usa para alguma coisa diferente? Perfeito, isso aí. Então, esse tipo de IA, GPT, Gemini, qualquer um deles, eles são a pontinha do iceberg. É legal isso usar para estudar. Eu uso para praticar inglês, né? Tem muita gente que usa para outras coisas. Hoje nós temos mais de 200 ferramentas como essa maduras no mundo. Tem bem mais no mundo, tá? Mas maduras a esse ponto nós temos mais de 200. Então, cada uma com a sua especificidade, a sua especialidade, né? Mas o que eu vim trazer para vocês é um pouco abaixo disso. Então, assim, todo mundo aqui usa para alguma coisa. Mas vocês enxergam a IA dominando o mundo? A IA sendo protagonista no nosso mundo daqui ainda 10, 15 anos? Alguém enxerga isso? Tomando decisão pelas pessoas? Agora, na guerra, uma das discussões que aconteceram nas últimas semanas era o emprego, né, o uso de inteligência artificial nas situações de guerra, né, como simulações de cenários e com tomada de decisão. Isso já deu um auê grande, porque, né, o raciocínio, a velocidade de raciocínio é impressionante, chega a ser desleal conosco, né, muito mais ágil que o ser humano. Só que tem o lado humano, tem o lado do contexto, tem o lado do mundo que nós vivemos, que a IA está muito longe disso, do mundo. Então, ela está lá dentro do servidor. Então, é isso que eu trago para vocês hoje, uma proposta de algo real, palpável, e um pouco longe daquilo que é de Hollywood, né? Que é sonho, assim. Eu não consigo ler nada disso. É impossível trabalhar. Consegue aumentar um pouquinho, Tânia? O volume, por favor. Eu não consigo ler nada disso. É impossível trabalhar assim. E este aqui? Parece que foi escrito por uma criança. Como vamos auditar isso? Tá. Não, foi a IA que fez, tá? Então, para isso, é legal. Alguém acha semelhante isso? Alguém vive alguma coisa disso durante o dia? Né? Papel, conferência, risca, rabisca, vai. Isso aqui, gente, a IA deve mudar. Isso não deve mais ser trabalho humano, tá? Isso aqui tem os dias contados, né? Todo mundo fala assim, a IA vai substituir tais e tais e tais. Esses dias um amigo, ele estudou comigo no ensino médio, foi morar nos Estados Unidos. Ele mandou uma foto. Olha só, cara, ele no banco de trás de uma Jaguar e a Jaguar dirigindo sozinho, era o táxi. Então, assim, em algumas cidades com muita infraestrutura, o motorista de táxi Uber foi impactado? Foi. O motorista de caminhão? Foi. Vai ser mais ainda. Mas tem que ter muita infraestrutura. E o mundo está muito longe disso, entende? A gente está falando de poucos estados em países muito desenvolvidos. Então, né, não é a realidade comum. Mas isso aqui é uma realidade do mundo. Né? Isso aqui é uma realidade de... Se vir para o setor público, então, né, é uma realidade grande. Então, nós temos um grande volume de dados, nós temos complexidade nesses documentos, nós temos a escrita à mão. Então, não tem um pointer aqui, mas aquele gráfico ali, ó, de eficiência operacional, quanto mais volume de dados tu tem com a mesma capacidade humana, menos eficiente você fica, mais aumenta o teu gap de eficiência. Então, você responde cada vez mais lento e menos eficiente. Tá? E aí que a IA traz soluções. Então, eu trouxe algumas soluções práticas para resolver alguns problemas. Tá? Então, por exemplo, a interpretação manual de guias, receituários, né, toda essa parte em papel é lenta, não é escalável. Então, o ser humano ele não tem como
dobrar, triplicar as suas horas de vida, de trabalho. Não tem como uma pessoa trabalhar 200 horas por dia. Uma pessoa, mas um computador, sim. Você vai escalonando, vai dando escala, e ele vai aumentando a sua capacidade. Tá? Então, para aquele problema ali apresentado, existe solução hoje, gente, e é isso que eu queria trazer para vocês. Então, se não é o GPT. Aí a gente mergulha um pouquinho mais na pirâmide. Tá? Pense num iceberg, o GPT é a ponta do iceberg. Para baixo ou para dentro do oceano que nós não enxergamos, tem muitas técnicas de inteligência artificial que a gente pode usar. Né? Com deep learning, com rede neural, com programação de linguagem natural, enfim, muita coisa. Tá? Então, para resolver aquele problema, existe a solução. Uma combinação de OCR, que é a extração de dados escrito à mão, tá? Com processamento de texto, de linguagem natural, e estruturação de dados, para catalogar e fazer essas comparações. Então, aquele problema é fácil de resolver, tem solução, não quero ficar fazendo propaganda que tem na VMB, mas só dar casos práticos. Nós fizemos agora, essa semana, um caso para o TJ São Paulo, que nós conseguimos fazer o OCR de documentos de processos de 1818, escrito à mão, com aquela caneta em nanquim, com a pena ainda, né, com uma grafia totalmente deitada, assim, itálica, e com português, né, o nosso amigo advogado sabe bem, né, que do lado do jurídico tem um português ainda bem clássico, Portugal. Esse era mais clássico ainda, palavras que hoje nem estão mais em uso, né, e está lá dentro daquele documento. Então, isso é case prático. Tá? É aplicável dentro de uma assistência de saúde municipal ou até na iniciativa privada? Sim. Né? A gente tem caso disso rodando num hospital com a parceria com a Oracle, que é dos procedimentos de UTI, que são feitos à mão, depois vem para a glosa dos planos de saúde, né? Para a glosa ou para pagamento dos planos de saúde. Então, na prática, o sistema lê centenas de documentos desses, extrai os dados, estrutura os dados e passa para a operadora de saúde, né, para fazer a divergência, as auditorias, já passa consolidado. Aí tem um vídeo aqui das mesmas atrizes, que eu contratei elas para vir trabalhar com vocês hoje, né, fazendo a resolução do problema. Então, como é que ele faz? Faz o OCR do manuscrito, lê as guias, e aí consolida tudo isso e traz para dentro do sistema para conferência em minutos, em segundos. A estrutura, aqui é um exemplo de visão computacional, captando cada um dos pontos, cada uma das palavras e trazendo para o contexto. Então, é bem assim que ela funciona. A gente não vê isso, mas é assim a representação gráfica dela. É isso que ela está fazendo. Está pegando cada palavrinha, cada fragmento do documento, dando contexto para ele, entendendo o que é, e depois pensando, juntando todas as informações. Então, você dá o contexto, treina ela e ela faz isso. Tudo instantaneamente. Precisão total e em tempo real. Nossa auditoria nunca foi tão eficiente. Então, as nossas atrizes agora estão confortáveis, porque elas têm isso numa tela computacional, pode estar num tablet, pode estar no celular, pode estar lá na frente, no processador, no prestador de serviço, ele fazer lá e voltar para vocês, entende? Pode, enfim, fazer no papel e mandar, tanto faz. Isso tudo é factível hoje, tá? Outro problema, fraudes sofisticadas e práticas abusivas que manifestam padrões sutis e invisíveis, tá? Existe isso hoje? Tem prestador de serviço tentando passar a perna? Não, né? Não, imagina. O que mais tem, né? Você vai Sistema Único de Saúde, plano de saúde, privado, não interessa. Sempre tem. Uma vez nós fizemos um projeto com a Unimed de auditoria em traumatologia. Eu não sabia que traumatologia era uma mina de ouro para os prestadores. Mas o que a diretoria da Unimed falou na época, eu fiquei assustado. Eu disse, caraca, sério? Então, assim, vai desde pedir coisa que tu não vai usar, porque depois vai usar em outro procedimento e vai. Né? Então, aqui a ideia é muito similar. Aqui a gente está muito mais numa IA de análise de dados. Tá? Ela pega, por exemplo, e começa a cruzar e fazer padrões. O que vocês podem fazer manualmente, mas demorar meses. Em cima de uma foto de hoje. Se vocês pegarem hoje todo o histórico, fazer uma análise e definir um padrão, vocês demorar 2 meses para fazer isso.
Daqui a 2 meses mudou o cenário, entende? A IA faz isso em minutos. E aí eu não estou falando tanto de inteligência artificial de tipo GPT, Jacksons, mas é uma inteligência artificial de mineração e estruturação de dados. Então ela vai cruzar dados, centralizar esses dados, estruturar eles e aí poder trazer informação para vocês. Como, por exemplo, fazer um apontamento que um prestador ele valora os procedimentos dele em 94% das consultas, enquanto a média, né, desse perfil de prestador é 31%. Então, você pode ter um ranking de prestador e colocar eles numa blacklist, colocar eles num conceito de semáforo de, opa, esse cara aqui precisa de mais atenção, e essa clínica aqui, indicativos de que eu preciso ir lá fazer uma auditoria presencial ou pode descredenciar, e o critério é da instituição. Tá? Mais um vídeo das nossas atrizes. A inteligência artificial detectou um padrão de risco elevado. 94% de procedimentos premium contra 31% da média de mercado. É um caso claro de fraude. Então, atrás ali o mapeamento de risco, né? Então, agora vamos dar folga para as nossas atrizes. Obrigado, meninas. Então, elas vieram já aqui contemplar, fazer o trabalho. Foram caras elas, né? A gente gerou tudo isso aqui rapidinho, mas eu gosto de mostrar o bonito, né, com o efetivo. Então, outro problema, né? Ler dados, evoluções para verificar se justificam os procedimentos, né? Por exemplo, vou fazer um procedimento de ombro, mas lá no material vai material sobre procedimento de joelho, né? Ou vou colocando coisas que não precisa. Então, assim, procedimento cirúrgico ambulatorial, procedimento cirúrgico mais pesado. Imagina no procedimento de transplante do professor, quanto insumo de material é utilizado em bloco cirúrgico, né? Muito insumo, muito insumo. Mas e como é que você audita se foi utilizado realmente com aquilo que deveria ser utilizado, né? Que depois, na hora de mandar para o plano de saúde, a instituição não vai colocar um pouquinho mais lá, coloca mais um pouquinho disso, porque, né, a gente ganha tão pouco do SUS, né? A gente ganha ali um transplante de córnea. Eu tive na fila de transplante de córnea há muitos anos, eu tenho ceratocone. Graças a Deus eu resolvi com lente de contato e espero não precisar. Mas, em época, há 8 anos atrás, era R$350 um transplante de córnea que o médico recebia. E eu ficava pensando, qual médico vai fazer um transplante por R$350, gente? Absurdo, né? Consulta, enfim. O Sistema Único de Saúde, para a remuneração dos médicos, ele fomenta o desvio, a má prática, né? Mas a gente tem que sanar isso. Então, assim, se lá está acontecendo a má prática, aqui não pode deixar passar. Então, a ferramenta ela vem para somar isso. Evitar que aconteça esse tipo de coisa. Por exemplo, ir lá do lado da traumatologia, isso acontece muito, né? Vou só colocar um pino, mas não, vem mais um monte de coisa. Vem o importado, que não precisa, porque ele vai usar depois em outras coisas, né? Então, a inteligência artificial detectou uma inconsistência clínica. Relatório médico indica inchaço no ombro, mas o faturamento é para ressonância de joelho. É um caso claro de fraude. As meninas ainda estavam aqui. Agora acho que acabou delas. Então, mais um exemplo prático. Vamos lá. Está acabando. Análise das imagens em conformidade. Eu gosto muito desse, porque esse é um caso prático que nós temos também na medicina veterinária, né? Tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês é possível de fazer e existe soluções correlacionadas, tá? Mas tudo isso é factível de ser feito. Então, por exemplo, fazer uma análise da imagem, né, anexada e ver se ela realmente faz sentido a um exame de alto custo. E, principalmente, se precisava daquele exame, se precisava daquele procedimento para aquela situação de saúde. Tá? Então, a IA pode cruzar procedimentos, normas de procedimentos de saúde, normas de procedimentos contra aquilo que foi feito. E ver se realmente precisa, porque será que acontece com vocês, os beneficiários que vão lá e diz para o médico, pede aí uma ressonância. Não, mas uma ecografia resolve. Não, mas ecografia é mais simples. Pede uma ressonância. Pede uma tomografia. Eu queria fazer uma tomografia. Ou então alguém que está com tumor, está com tratamento de câncer. Pede aí um PET scan. Né? Sendo que não é o procedimento médico tu fazer um PET scan para um tumor isolado, né, único e sem rastreabilidade. Pelo que eu sei, tá? Eu não sou médico, eu estou me interferindo na área de medicina. Mas são os relatos que a gente ouve dos nossos clientes.
Então, por quê? Porque a gente tem isso aqui em alguns projetos, como eu falei com vocês, com a Oracle, com alguns hospitais vinculados ao Einstein, e a gente cruza essas informações, tá? Então, isso tudo é factível de ser feito também. E aqui são os exemplos que eu peguei, tá? Então, assim, cruzar, por exemplo, um raio-x com uma tomografia, né? E aqui o sistema dando uma análise de impacto sobre aquele resultado, tá? Sumarização de dados. Então, isso aqui é BI, inteligência, mas não a nível estatístico, a nível de inteligência para tomada de decisão. Tá? Então, aqui que tem, acho que a doutora que fez palestra amanhã, ela falou que ela está treinando agentes de IA. Isso são os agentes de IA. Tá? Isso que eles fazem. O que ele faz? Ele monitora teus dados, centraliza teus dados, agrupa teus dados, e depois ele fica tomando decisão em cima dos seus dados. Nós temos isso aqui, por exemplo, na Melnick, aqui em Porto Alegre, Arcádia, que os nossos agentes ficam monitorando e fica dizendo para ele, olha, esse empreendimento aqui não tá progredindo, não está com um score bom, esse empreendimento aqui está com o score melhor de vendas, né? E ele fica dando alertas e dando plano de ação do que a Melnick tem que fazer para melhorar o seu processo de venda. Nós fizemos uma automatização que antes a pessoa chegava lá para comprar um terreno e ela recebia o contrato para assinar em 2 dias. Hoje, ela chega para comprar um terreno, ela recebe um contrato em menos de 1 hora, passando pela análise do jurídico também. Então, o jurídico da Melnick, ele recebe no celular toda a minuta e o resumo do que trata aquele contrato, quem são os compradores, se a pessoa física, se a pessoa jurídica, se é uma compra mista. Ele recebe, ele dá o aval, já vai para a pessoa assinar. Então, a nossa inteligência artificial pega os documentos, faz o OCR dos dados, cruza com a Receita Federal, faz a avaliação de crédito, faz o motor de crédito, monta o contrato, manda para o jurídico aprova, gera o contrato para assinar eletronicamente, manda pelo WhatsApp para o comprador. A gente reduziu 18% de perda de vendas da Melnick. O que acontecia? Como a pessoa recebia o contrato bem depois, o entusiasmo do terreno, do empreendimento, do apartamento, eu quero, é meu, vou comprar, legal. Vai para casa, discute com a família. Não é? Quem sabe a gente olha o outro. Aí aparece porque, né? O celular nem sabe o que a gente está fazendo, né? Nem sabe. Vou sair daqui, ele vai me mandar um monte de coisa de saúde. Cheguei em casa, abro o Instagram, a primeira coisa que vem, anúncio de uma casa, de um terreno muito similar. Olha aqui uma oferta. Né? E repensa, e depois liga para o corretor. Desistir. Churn, perda de venda. Está contrato assinado? Problema dele, depois vai discutir com a construtora. Né? A venda foi efetuada. Então, esse tipo de coisa, de consolidar dados, trazer, é possível fazer, existem casos práticos também. Tá? Estou trazendo um pouco da nossa experiência. Então, aqui é justamente isso. Pega volume de dados, centraliza num sumário para tomada de decisão. Então, você pega tudo isso e coloca na tela de alguém para tomar uma decisão. Ou a própria IA toma a decisão e só te pergunta, gostou da minha decisão ou não gostou da minha decisão? E ela vai aprendendo com isso. Tá? Então, assim, gente, para começar a fechar, tá? Tudo isso que eu falei para vocês é possível fazer. Né? Existe tecnologia para isso. Que tudo está resumido em capturar dados, cruzar dados, fazer detecção disso, criar agentes para fazerem esses alertas, essas detecções, para tomada de decisão automatizada. Então, está bem longe do que é um GPT, está bem longe do que é um Gemini, porque é um cruzamento de técnicas. Tá? E aí, esse cérebro dessas tecnologias, a gente chama muito de rede neural, que é você pegar uma cadeia de dados e ensinar para a IA, com aqueles dados, os comportamentos que ela deve analisar e que ela deve prever. Tá? Em cima disso, orquestrar todo esse comportamento. Vou dar um outro exemplo prático também que nós temos com as universidades. Senac foi o último que está começando a usar. Nós criamos um algoritmo de IA que ele prevê, com 94% de acurácia, todos os alunos que vão evadir das universidades. Quem é professor de universidade aqui? Ninguém? Não? Então, o grande problema das universidades é a evasão. Não interessa se ela é federal ou se ela é privada. Né? A evasão é um grande problema. Nosso robô ele consegue, com mais de 92%, em torno de 94% de acurácia, prever quem é que vai evadir no semestre. Então, ele diz, o Roger vai evadir, o Renato vai evadir,
o Pablo vai evadir. É difícil para ela explicar o porquê, porque é um conjunto de fatores. Pode ser financeiro, pode ser nota, mas com o que ela se baseia? Não é estatística também. Não é a estatística de dizer assim, 15% vai evadir. Isso a estatística já te disse. Ela aponta o nome. A Daniela vai evadir. Por quê? Para explicar o porquê é um conjunto de fatores. Mas ela diz, com 95% de certeza que ela vai evadir. E aí a instituição pode trabalhar isso antes de evadir, entendeu? Então, esse tipo de situação são as redes neurais que implementam. O que a gente precisa para fazer? É mágico? Não. É dado. Só precisa de dado. Essa rede neural ela chegou nesse nível de maturidade porque a gente treinou 15 anos de alunos de 5 universidades. Então, dá mais ou menos uns 150 mil alunos durante 15 anos. Esse histórico de dado fez ela chegar nesse nível de raciocínio. Então, o que eu posso começar a fechar agora para vocês é dados. O que a instituição precisa? Dados. Dados. Sem dados, a gente não consegue fazer nada com IA. A gente vai ficar no nível dos vídeos, vai ficar no nível de corrigir as imagens, vai ficar no nível de responder e-mail. Então, a brincadeira começa mesmo com dados, com informação. Não interessa se a informação está no papel, se ela está num áudio, se ela está num PowerPoint, se ela está no e-mail, se ela está no Excel, não interessa onde ela esteja. Desde que ela exista, né, e possa ser extraída, a gente consegue trabalhar com elas. Tá? Quais são os benefícios estratégicos com o uso de IA? E aí agora eu quero começar a fechar a linha de raciocínio com vocês. Tá? Inteligência artificial não vai resumir não vai tirar o ser humano a curtíssimo prazo. Tá? Ela vai dar eficiência. Então, o que a IA traz para o mercado hoje? Liberar nós, seres pensantes, para tomar decisão. E sair daquele trabalho burocrático de ficar escrevendo no papel, sair daquele trabalho repetitivo de ficar, sabe, repetindo a mesma coisa, conferindo, sendo burocrático e repetitivo, entende? Libera o ser humano para fazer coisas mais interessantes, para desenvolver um parceiro, para desenvolver parcerias, para desenvolver rede, para, enfim, fazer o que for necessário. Deixa o trabalho repetitivo para ela, tá? Então ela traz para os gestores gestão, redução drástica no desperdício de tempo, mitigação proativa de erros, tira o fator humano de erro. Porque, gente, quando a gente está fazendo conferência na mão, erra, né? Tem uma hora que, como é que a gente diz assim, deu, saturou, daí começa a virar robótico, e quando vira robótico, o erro foi embora. Tá? Então, assim, traz gestão, traz confiança para quem vai fazer a auditoria, principalmente porque ela expõe os dados, né? E para a instituição traz sustentabilidade, traz eficiência financeira, traz segurança nos seus processos, mitiga qualquer sanção, qualquer problema que vai ter, mitiga perdas, mitiga qualquer desoneração do serviço prestado, tá? Financeiro. Então, diferenciais tecnológicos, agora eu vou falar um pouquinho só do que a gente tem nas nossas técnicas de IA. Motores com regras flexíveis, a integração ponta a ponta e dashboards de gestão. Toda solução de IA tem que ser entregue com isso. Se ela não te der um motor que tu possa flexibilizar, dizer para ela que ela está no caminho certo, ela não vai retroaprender. Não retroaprendendo, em poucos meses ela se torna uma IA obsoleta, como a gente diz, burra, né? Como as pessoas xingam o GPT lá e tal. Né? Tem que ter uma integração, tem que fazer o ponto a ponto. Também uma solução de IA não pode ser pontual e resolver parte do problema. Ideal que ela resolva e automatize todo ele e te dê informações, gestão, tá? Agora, dentro do tempo, ainda tem exatamente 7? Tem bastante tempo para a gente conversar ainda. Eu tentei acelerar para ouvir vocês. Vamos lá, gente. Quem é que explicou melhor? Quem foi um pouco mais didático, não sendo tendencioso, mas o que vocês gostaram mais? Dos 3 minutos da IA ou da fala humana do Roger? Dá uma força. Obrigado, Dani. Quem gostou mais da IA, levanta a mão. Pode ser sincero, não tem problema, não leva para o coração. Ela explicou, se eu mandasse aquilo por e-mail para alguém, por WhatsApp para alguém, a pessoa entenderia. Muito, mas ela deu uma visão técnica, e não foi de propósito, tá? Simplesmente pedi para ela explicar.
Poderia ter dito para ela, seja mais humano possível, seja um professor, seja didático, né? Mas, enfim, ela explicou do jeito que ela entendeu que deveria. Mas o que eu chamo a atenção na explicação dela? Ela não tem contexto, ela não sabe o que é isso aqui, esse momento hoje. Por que nós estamos aqui? O que cada um de vocês faz? O que eu faço? Isso está muito longe ainda, entende? São as análises pontuais daquele dispositivo que está contigo e te acompanha. Mas o que eu quero dizer, IA corporativa, IA que é para instituição, que é para resolver problemas de trabalho mesmo, ela tem que focar naquilo que eu mostrei ali antes, que são análise de dados, redes neurais, algoritmos inteligentes, cruzamento de informação, trazer informação gerencial para tomada de decisão, fazer o trabalho repetitivo, automatizar o trabalho repetitivo e liberar o ser humano, que, como o professor muito bem falou, né, nós temos um tempo de vida finito, e como a doutora falou hoje de manhã, a gente tem que viver e aproveitar esse tempo aqui na Terra da melhor forma possível, né? Então, assim, é ruim viver conferindo papel, fazendo a mesma coisa todo dia, repetindo, sabe? Numa coisa que não te dá uma motivação. Eu, pelo menos, não gosto. Eu gosto do novo, eu gosto Por isso que eu me identifico com a área de tecnologia. Eu gosto do diferente, né? E até quem é mais tradicional, que gosta, que tem uma aptidão psicológica para esse lado, de exatas, também, né? Gostaria de receber uma coisa mais mastigada, não ter que ficar, sabe, ainda como se trabalhasse há 20 anos atrás. Então, o que a IA tira é aquilo que a gente tinha na década de 90, de 80, no início dos anos 2000, aquele trabalho procedimental, passo a passo, e ele te traz informação para tomar decisão. O mundo está muito rápido, a informação está rápida. A IA corporativa, na prática, ela vem para fazer isso, acelerar a tomada de decisão. Existe tecnologia para isso, existem soluções para isso, está ao alcance, né? Não é ultra caro, não é só da NASA, não é só das grandes corporações, isso está ao alcance de qualquer instituição. O que precisa? Trabalho para preparar, para levantar essas informações, para segregar e, principalmente, gente, que eu queria deixar para vocês, a maior dificuldade hoje do ser humano é pensar, é saber o que ele quer. É saber o que ele quer. Isso para a vida pessoal e para a vida profissional. Então, não adianta você chegar assim, eu quero uma inteligência artificial que resolva o meu problema. Qual o teu problema? Como tu resolveria o teu problema? Como você deseja que ela faça isso? Porque ela ainda, por mais que ela seja pensante, né, ela ainda precisa receber orientações, ela precisa receber um comando, precisa receber um input de que você tem que trabalhar dessa forma, que é o famoso prompt e muito mais outras coisas. Tá? Então, você precisa dar o direcionamento para ela. Então, tem que saber o que você quer. E eu digo, em tempos cada vez mais rápidos nas informações, né, em tempos de redes sociais, a gente está cada vez mais raso no conteúdo. Né? Nós estamos cada vez mais rasos no saber, no pensar. E aí, esse público raso vai perder espaço para IA. Independente da profissão. Independente. O motorista não vai perder o motorista bom, vai perder o motorista repetitivo. Né? O motorista diferenciado não vai perder, o garçom diferenciado não vai perder. Semana retrasada eu estava de férias em São Paulo, porque meu filho decidiu... O que tu quer de presente, Bento? Uma festa ou uma viagem? Uma viagem. Tá bom. Para onde tu quer ir? Não, olha a Disney. Papai não tem dinheiro para Disney. Aí ele, tá bom, para São Paulo. O que tu quer fazer em São Paulo, guri? Quero ver onde é que tu trabalha. Eu disse, meu Deus, tá. Então vamos para São Paulo. Passamos a semana em São Paulo. Fui numa cafeteria que nós somos atendidos por robô. Vem um robozinho com 2 bandejas atrás e você faz o pedido na tela, no rosto dele e no corpo. Ele vai lá dentro, o barista faz o café, tudo, e ele volta e te serve na mesa, com a tua bandejinha ali. Elimina o ser humano? Não, mas é uma coisa legal, entende? De ter. Ajuda. O ser humano está lá fazendo o melhor café, te trazendo a melhor experiência, vindo entender como é que tu faz, monitorando o comportamento das pessoas, entendendo quem entra, quem sai, quanto tempo fica na cafeteria, o tempo que demora. O ser humano está lá tomando decisão.
Então, eles tiraram o ser humano do trânsito de ir e vir da cozinha e colocaram os garçons para tomar decisão. O garçom vinha conversar contigo na mesa. E gostou? Qual foi a tua experiência? Voltaria aqui coletando informações. Isso serve para quê depois? Para eles tomarem decisão. Então, isso é a IA na prática. Tá? Não sei se eu fui claro, mas eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Obrigado pela participação. Obrigado pelo voto. Tá? E um bom evento para todo mundo, gente. Obrigado. Obrigada pela apresentação. Convidamos para a entrega de um mimo em nome do Previpel, Daniela Lacerda, gerente de RH. Posicione mais na. Senhoras e senhores, faremos agora uma pausa para o coffee break. Convidamos a todos a se dirigirem ao hall de entrada, onde o serviço estará disponível. O intervalo terá duração de 20 minutos.